Olá, eu sou Alberto Bernardi, pesquisador da Embrapa Pecuária Sudeste, e nesse módulo nós vamos conversar sobre o manejo e conservação do solo. Inicialmente, vamos falar um pouco da importância desse recurso natural não renovável, a importância desse solo para a nossa vida aqui no planeta, para a produção de alimentos, né, e todas as vantagens que ele pode nos trazer. Ele é o meio onde nós utilizamos para produzir bens e também outros serviços que são indispensáveis para a vida humana e para os ecossistemas. É uma mistura de minerais, ar, água, matéria orgânica e organismos vivos. Existe uma ciência do solo estudando esses ambientes, mostrando que não é um simples material, mas é um corpo natural, organizado em camadas, com uma organização física de minerais, matéria orgânica, resultado de diversos processos químicos e biológicos. Os solos são a base de todos os sistemas de produção vegetal e pecuária. Mais de 95% da produção de alimentos para humanos e para animais vem desse nosso recurso natural. Então, ali que nós produzimos alimentos, fibras, biocombustíveis e diversas matérias-primas. Eles são essenciais para garantir a segurança alimentar. Solos saudáveis, com boa estrutura física, com teor adequado de matéria orgânica, com adequadas propriedades físicas, químicas e biológicas, são favoráveis ao crescimento da cultura, garantindo altas produções que vão garantir a nossa segurança alimentar. Solos também promovem serviços ambientais, que muitas vezes passa desapercebido da maioria da sociedade. Por quê? Além de produzir alimentos, nós também temos alguns benefícios ambientais, como provisão e regulação do fornecimento de água, controle das emissões de gases de efeito estufa, armazenamento de carbono, ciclagem de nutrientes, manutenção da biodiversidade e controle biológico, que estão ocorrendo também nesses nossos solos. Por isso, a conservação e a adoção de boas práticas de manejo são fundamentais para a sustentabilidade dos nossos sistemas de produção a pasto, garantindo saúde do solo, produtividade a longo prazo das nossas pastagens. A agricultura conservacionista é um conjunto de estratégias, de práticas de manejo, que visam, então, proteger o solo da erosão, manter ou aumentar a sua fertilidade, melhorar a qualidade da água e do ar e promover a sustentabilidade dos sistemas de produção, pensando no momento atual e também para as gerações futuras. Essa agricultura conservacionista tem base em 3 princípios, que são eles: a ausência de revolvimento ou revolvimento mínimo do solo, a cobertura vegetal permanente desses solos, mantendo culturas vegetando ou restos de cultura cobrindo o solo, e a diversificação de espécies, seja rotação, sucessão, consórcio, envolvendo diferentes espécies. Então, esses são os 3 princípios da agricultura conservacionista. Nós pensarmos numa pastagem, ela está muitas vezes sujeita ao processo de perda da qualidade, perda da produtividade, e associado a esse processo de degradação. Se nós pensarmos no processo de degradação do pasto, ele se inicia justamente com a ausência, por exemplo, de fornecimento de nutrientes, a reposição de fornecimento de nutrientes, levando então à perda do vigor e perda da produtividade. Na sequência, há uma perda da qualidade dessa pastagem, propiciando com que haja o surgimento de plantas invasoras que vão levar a uma menor cobertura do solo. Começa a perder matéria orgânica, aumentar a compactação
e, em algum momento, reduzir a infiltração de água, levando a um processo erosivo. E é isso que nós devemos combater. Hoje, pastagens mal manejadas no Brasil são um grave problema ambiental e um grave problema de conservação do solo. Então, nós vamos trazer algumas possibilidades para que nós possamos tratar bem esse recurso natural não renovável. Quando nós pensamos nos custos para a recuperação dessas pastagens, quando eu estou ali no início, percebendo que há uma necessidade de reposição dos nutrientes, ainda eu estou com custos baixos. Se eu deixar chegar no processo onde eu começo a ter degradação do solo, os custos vão ser muito elevados, porque não são práticas agrícolas triviais que vão fazer com que eu recupere esse solo que foi degradado. O conhecimento sobre o processo de degradação do pasto avançou bastante. As equipes da Embrapa trabalham com bastante afinco para estabelecer esses critérios de recuperação. Então, quando nós falamos em diagnóstico da pastagem degradada, nós temos hoje já uma classificação indicando o grau de degradação, porque o grau de degradação vai me indicar quais as práticas que eu devo adotar para essa recuperação, evitando que eu chegue na degradação do solo. Então, essa é uma bibliografia bastante interessante de como diagnosticar e como evitar a degradação da pastagem. Esse processo, eu estou falando para vocês, de degradação da pastagem e o avanço da degradação do solo, muitas vezes se inicia, por exemplo, com o superpastejo, né? Um ajuste inadequado da carga animal, levando e a falta de reposição desses nutrientes, levando a uma perda do vigor e da produtividade desse espaço, né? Isso vai avançando e eu posso chegar a um processo de diminuição da cobertura do solo e a degradação do solo. Os maiores problemas vão ocorrer justamente em áreas declivosas, com solos compactados, com baixa capacidade de filtração e baixa estabilidade estrutural. Os solos mais frágeis, eles estão mais sujeitos a esse processo de degradação da pastagem e degradação do solo. Quando nós pensamos no processo de erosão, principalmente erosão hídrica do solo, existem diversas causas e as consequências desse processo. A primeira das causas é o uso inadequado do solo, como nós mostramos. O manejo inadequado da pastagem pode levar a esse processo de degradação do solo. Essa degradação do solo existe em diversas formas que estão ocorrendo, eu vou mostrar na sequência. Baixa produtividade, mantendo o solo exposto, também é uma das causas que pode levar. E o uso inadequado de insumos. As consequências desse processo de erosão, a primeira delas vai ser perda do potencial produtivo. As enchentes, assoreamentos de reservatórios também estão associados a esse processo de erosão do solo. Perda de carbono, perda de sementes, de nutrientes na forma de adubos corretivos, né? E a poluição do solo e da água. Então, são diversas causas que podem levar a um problema grave com consequências que extrapolam o meio rural. E o meio urbano também vai ter esses prejuízos. No caso da perda de qualidade de água, perda da qualidade do ar e uma menor produção de alimentos, por exemplo. Quando nós pensamos nessas causas da degradação do solo, nós podemos destacar aqui a compactação, né? Por meio do preparo intensivo, adensamento e perda da porosidade, reduzindo essa taxa de infiltração. Processo de salinização, principalmente quando eu estou trabalhando com sistemas de irrigação, em que a drenagem não é suficiente. Desmatamento também é uma forma de degradação do solo, né? Removendo essa vegetação natural, expondo o solo às forças erosivas.
O pastoreio excessivo, a ausência, né, de um ajuste da carga animal também pode levar. Uma agricultura insustentável, né, com preparo de solos excessivos, monocultura e uso excessivo, inadequado de defensivos. É uma forma também de degradação. Atividades industriais, como mineralização e urbanização, fazem também com que haja uma perda dessa qualidade do solo, levando à sua degradação. Outro processo pode ser a contaminação, com poluentes, né, como metais pesados, defensivos ou substâncias industriais acumulados nesse solo, fazendo com que ele se degrade. E as próprias mudanças climáticas, né, com as alterações nos padrões de precipitação, levam a esse aumento do risco de enchentes, encharcamentos e até o risco de desertificação. Quando nós pensamos na erosão, existem diversos fatores que podem influenciar, né? O primeiro deles é a erosividade, certo? Nós temos também a questão da erodibilidade, topografia e o manejo. A erosividade está relacionada com as propriedades da chuva, intensidade e frequência desses eventos. A erodibilidade está ligada às propriedades do solo, por exemplo, as características de estrutura, mineralogia, as características pedológicas desse solo vão nos indicar que existem solos mais frágeis, que estão mais sujeitos a esse processo de desagregação e o transporte do material desagregado. A topografia, né? Propriedades, por exemplo, do relevo, né? Comprimento e inclinação, declive desse relevo também indicam uma maior ou menor suscetibilidade à erosão. E esse processo de manejo, né? Essa é a contribuição do homem, né? A contribuição antrópica. Como eu estou destinando, como eu estou fazendo o uso do solo, como eu estou fazendo o manejo das culturas. Se nós pensarmos no processo de erosão hídrica, as principais etapas que ocorrem estão aqui. É o início do processo, é quando eu tenho chuva num solo descoberto. Essa chuva, essas gotas de água sobre o solo descoberto, desprotegido, vai fazer com que haja essa desagregação. É a primeira fase do processo de erosão. Eu começo a quebrar aquelas estruturas organizadas do solo, fazendo com que haja esse salpicamento, né, de partículas e também o selamento superficial do meu solo. Esse processo de desagregação vai fazer com que inicie o processo seguinte, que seria o de transporte. Então, eu tenho partículas desagregadas, desestruturadas, um solo com um selamento superficial e uma água abundante. Então, fazendo com que haja essa enxurrada. É o processo seguinte de transporte. Esse transporte vai ser levado ao longo do relevo, à terceira etapa, que é a deposição, onde todo aquele material transportado perde energia e começa a se depositar, normalmente perdendo qualidade, então, dos nossos reservatórios. Então, esse processo de erosão hídrica, ele pode ser, de certa forma, resumido com esse esquema. As três fases, então, da desagregação, transporte e a deposição desse material.